diferente. Na primeira semana de cada mês, confira o roteiro político que conseguiu. Acompanhe o Falo Diferente. À quinta, às 18 e ao sábado às 12h30, porque se a análise importa, a Voz da Ria faz parceria. Sejam bem-vindos, Carla Cabique, Catarina Rodrigues, José Matos e António Sousa. Boa tarde para todos e uma saudação especial também para os ouvintes que acompanham esta emissão do Falo Diferente. É mais uma, e desta vez para discutirmos, como de resto havíamos combinado, para discutirmos a chamada proposta de contrato interadministrativo de delegação de competências, ou, se quisermos, mais simplesmente a municipalização da educação, ou seja, no fundo, a transferência de competências na área do ensino para os municípios que o Governo quer levar por diante. Já tínhamos, em anteriores edições, abordado este assunto, ainda que muito pela rama. Ficou para hoje uma discussão mais profunda. Vamos fazê-lo. O Governo quer iniciar este projeto de municipalização da educação com 20 municípios, sendo que alguns destes até já manifestaram algum interesse em integrar este processo. Alguns, de resto, a Estarreja está neste lote de municípios que manifestaram já propensão para acolher esta medida do Governo. Vamos ouvir as opiniões. Eu começaria talvez pela Carla Cabique. Carla, uma opinião que não é, ou um acolhimento que, na opinião do PCP, não é bem-vindo, não faz sentido. Poderemos estar aqui a falar da privatização do ensino, da educação. Vamos dissecar um pouco a propósito deste assunto. Boa tarde a todos. Em relação a este processo de delegação de competências, é um processo mais abrangente do que aquilo que se poderá pensar numa primeira abordagem e não se limita só às questões da educação, limita-se à questão, são 4 áreas, não é, que o processo abarca. É a questão da educação, da saúde, da segurança social e da cultura. Neste momento, o que está mais na ordem do dia e que tem demonstrado algum alerta e que está a alertar muito mais a população, é mesmo da área da educação e, segundo aquilo que sabemos, é aquilo que também está a encabeçar o processo. Em relação ao processo em si, saiu agora já o decreto-lei que regulamenta esta situação. E no decreto vem claramente que a CIRA faz parte deste processo piloto, deste projeto piloto. A CIRA e a comunidade também ali da região do Minho são as duas comunidades que fazem parte do processo e claramente, e que estão de uma forma muito clara, e dentro da CIRA temos 4 municípios aqui no nosso distrito que também estão a pensar em encabeçar o processo. Mas já agora trata-se de Oliveira das Mães. Oliveira das Mães, embora Oliveira das Mães não pertence à CIRA, mas faz parte do nosso distrito. Valde-Câmara também não pertence à CIRA. Mas também não está dentro do processo. Mas está dentro do distrito, portanto é mais uma das... Aqui são 3. É Anadia, Oliveira do Bairro, Estarreja e Oliveira das Mães. Carla Cabique, o que é que verdadeiramente... Águeda. O que é que verdadeiramente, até para os ouvintes perceberem, o que é que move estes municípios no sentido de acolherem, enfim, digo eu, com alguma simpatia este modelo que o Governo quer implementar? Pois, sinceramente não percebemos muito bem, e eu digo porque é que não percebemos muito bem. Primeiro porque este processo está a ser feito num secretismo de grande amplitude. Um secretismo não só a nível das câmaras municipais, mas mesmo a nível do Governo tem sido feito um secretismo muito grande à volta disto. Embora o Secretário de Estado diga que a intenção de facto não é privatizar o ensino, disse-o ainda há relativamente pouco tempo, mas a verdade é que tudo aponta para, de facto, uma privatização com futura, algumas... sim. Poderá ser uma ameaça à privatização. Pronto, dizer que este secretismo levanta logo algumas questões, não é? Porque é que se está a tentar fazer as coisas nas costas de toda a gente, porque até agora, curiosamente, a Câmara Municipal assumiu que já está com reuniões desde julho e nós só agora tivemos conhecimento disso quando, na Assembleia de Dezembro, questionámos diretamente o Presidente de Câmara a perguntar qual era a
qual era a intenção da Câmara Municipal. Portanto, houve uma reunião também com o pluro respectivo e com o agrupamento de escolas aqui de Estarreja para já este ano conjuntamente ficar, enfim, minimamente elucidado o assunto. Este ano, mas o Presidente de Câmara e o Vereador começaram a ter reuniões com o Ministério já em julho do ano passado, não é? Não é um processo que começou agora, já começou há alguns meses. Isto levanta-nos algumas questões. Já agora, há bocadinho falava que estavam 20 municípios a fazer parte deste projeto piloto. Inicialmente a intenção eram 20 municípios, mas entretanto muitos deles já foram abandonando. Por isso, neste momento o que sabemos é que estão mais ou menos 10 municípios neste barco, entre aspas. Por isso, se muitos deles já foram abandonando, é porque alguma coisa também se passa aqui neste processo e só ficaram 10. Esta vontade de entrar e da Câmara Municipal estar com tanta vontade de entrar este processo também não nos faz perceber, não nos avizinha. Proveitos é que poderão vir de uma situação idêntica a esta. É assim, o processo em si... Ou prejuízos, mas eu falo em proveitos na medida em que há alguma simpatia por este processo. Eu não estou a ver proveitos a nível autárquico, não estou a ver proveitos, a nível financeiro não há proveitos. Não estou há a ver... uma contrapartida, entretanto, por cada professor que eventualmente... Não, isso já não está no decreto, isso já foi abandonado, esse processo. Foi, não, essa linha foi abandonada, mas está outra mais grave que essa. É que todas as economias que forem feitas, não é? No processo todo, e não só no corte com os professores, mas com professores, funcionários e a todos os outros níveis, todos os cortes que forem feitos, metade desse valor vai servir de compensação ao município, sim. Ainda é mais abrangente que a questão dos professores, o que para nós ainda se torna mais grave, porque o corte já não vai ser só nos professores, vai ser em professores, funcionários, auxiliares, há uma pleia de gente envolvida neste processo. Dizer que neste despacho, uma das coisas que mais focada, que está lá escrita várias vezes, que é curioso num despacho tão pequeno dizer tantas vezes, é que não pode haver qualquer tipo de aumento na despesa, não é? No orçamento, não pode haver aumento. Ora, se não pode haver aumento, se neste momento as escolas estão com uma asfixia financeira tão grande, estão com limitações extremamente grandes, se não vai haver aumento, não percebo porque é que as câmaras municipais, porque não vão ter verbas suficientes para conseguir aguentar e suportar os custos que aqui acarretam. Daí, a não ser sede de poder e vontade e o caciquismo em si, não estamos a ver aqui que grandes interesses é que a Câmara Municipal de Estarreja poderá haver neste processo. Será que convém a alguns municípios que estes critérios para a organização e gestão da rede escolar que ficam, portanto, sob o ploro destas mesmas autarquias, que daí possam eventualmente tirar alguns dividendos, não de natureza económica ou financeira, mas de outra natureza? Pois de outra natureza provavelmente sim, poderá a sede de poder ser falar mais alto, porque a nível de competências e de melhor gerir e melhor rentabilizar, eu aí não acredito nisso, não acredito. E também não acredito na municipalização, além de tudo, porque não vejo as câmaras municipais com capacidades a nível nenhum, não é? De gerirem as escolas e de gerirem o ensino. Nós não nos podemos esquecer... Podíamos falar de vocação dos municípios para este... Exatamente. Não nos podemos esquecer que isto é um princípio básico da nossa Constituição. Temos um sistema educativo e um único sistema educativo. E estar a passar isto para as câmaras municipais e ao dispor das câmaras municipais e das verbas que elas têm disponíveis e da capacidade financeira de cada uma, estamos a colocar as escolas a várias velocidades no nosso país. Estamos a colocar escolas em que os municípios tenham alguma possibilidade financeira e com algum investimento e alguma sensibilidade que investam nas escolas de uma forma, e outros municípios com asfixias financeiras, e nós conhecemos muitos no nosso país, não é, que estão com sérias dificuldades e que não vão ter capacidade para investir. E nós não queremos um sistema educativo, não queremos 278 sistemas educativos, queremos um único sistema educativo no país, como também a nível da saúde dizemos exatamente a mesma coisa. De resto, esta eventual reforma foi testada já há cerca de 20 anos na Suécia e foi abandonada. E com maus resultados. Exatamente. E foi abandonado. Sim, desculpa, esta reforma foi testada, a municipalização foi testada e está a ser abandonada nos países que a testaram. É evidente que não será uma cópia fiel, mas será algo parecido. Eu dou-te um exemplo de um país que tem educação regionalizada ou até municipalizada, que é a Bélgica, e as coisas funcionam. Estás a falar de regionalização e nós não estamos a falar de regionalização, até porque vocês são contra a regionalização. Esse processo já foi abandonado, não percebemos porque agora há sede da municipalização sem regionalização. Na Bélgica o ensino é municipalizado. Mas quando se vem falar de sistemas de ensino, é bom que se tenha noção é a Catarina que agora intervém. Não, mas eu passo, porque eu acho que o Zé Matos
deve expor os pontos de vista, os pontos de vista da coligação ou os da Câmara Municipal, porque quando comparamos sistemas educativos devemos também comparar sistemas de organização do país, e nem todos os sistemas estão organizados da mesma forma e têm um contexto histórico diferente. Mas na Bélgica funciona. Podemos arranjar... São especificidades de cada país. É um país que se assemelha a Portugal. Podemos arranjar 1000 argumentos a favor de países onde funciona a privatização, podemos arranjar 1000 argumentos a favor de sistemas onde funciona bem a descentralização, podemos arranjar 1000 argumentos exatamente no sentido contrário. E, portanto, o nosso problema, o nosso grande problema é da importação de modelos e vou-me ficar por aqui porque estou ansiosa por ouvir. Mas agora eu gostaria de ouvir a Catarina Rodrigues a propósito, portanto, deste projeto que aí veio, e tudo aponta que irá avançar. O que é que, se é que vê algo de inovador no sentido de melhorar o ensino em Portugal, ou nem por isso se trata apenas de uma medida avulso, digo eu? Eu não sei quando o Mário Rui se refere a um projeto que parece que vai avançar, se é para o município de Estarreja, porque eu não sei se o projeto vai avançar. Aliás, temos a palavra do Sr. Presidente da Câmara dita por diversas vezes em público, essa palavra reafirmada pelo Sr. Vereador da Educação também em público e até na última sessão da Assembleia Municipal, que dizem que não avançarão se não houver um consenso alargado. Claro. Portanto, em torno desta matéria. Catarina, desculpa lá fazer-te aqui à parte e dando razão ao que estás a dizer, mas há um pequeno pormenor que vai mesmo nos jornais e dando seguimento a essa citação do Presidente e do Vereador. Eles querem a concordância das partes, mas é no resultado da análise da grelha de competências e não no processo em si. Não, eu não me parece que... É assim, se fizerem isso, exatamente, são mentirosos. Não, é o que diz. Se fizerem isso, são mentirosos. É o que diz no jornal Se o Sr. Presidente da Câmara de Estarreja e o Sr. Vereador fizerem isso, são mentirosos. Querem ouvir as partes, mas é para a grelha de competências. Mas são mentirosos, porque... Catarina Rodrigues, já percebemos, pronto, não é... Mas eu gostava de concluir... Sim, mas eu gostava só que me respondesse à questão, e depois também podemos ir à... E só pode avançar com o raciocínio que estava a seguir. O que é que vê de pouco proveitoso, sobretudo para quem aprende, são os alunos, nesta matéria em específico de educação? Não vê nada de proveitoso se eventualmente passar para a competência, para a esfera privada? Não é uma questão de... Privada ou municipal? Eu já nem falo... Municipal. Eu já nem falo da questão privada, que é um risco gravíssimo que estamos sujeitos. Gestão municipal. Mas... vejo que os alunos perdem tudo, porque o que está aqui em causa é que a escola, quando se diz que um processo de centralização deve aproximar as decisões de quem, sobre as quais, ou o público agora perdi-me. Portanto, quando as decisões se devem aproximar do público-alvo, não é o que acontece com este sistema. O que acontece é que com este sistema as competências saem da escola e passam para o município. Não estamos aqui a falar de competências de aproximação à escola. Estamos a falar de um sistema que retira competências ao Ministério da Educação e as passa para a escola e as passa para o município, e estamos a falar de um sistema que retira competências à escola que passa para o município. E agora eu pergunto... Riscos de politização também? Também, inúmeros. Mas eu pergunto, quem é que sabe mais do ponto de vista pedagógico do que os professores e quem está na escola? Será que a Câmara e os outros parceiros... Mas aos professores não são tiradas as suas competências também naquilo em que são bons? Mário Rui, desculpe lá, mas tiram-lhe competências na área do currículo, não é? Há uma parte do currículo que pode ser definido localmente, não é? Há um conjunto... Pode ser balizada, digamos, a tarefa de ensinar no que toca à matéria. O trabalho dos professores não se limita dentro de sala de aula, não é? Exatamente. E todas as decisões pedagógicas que se tomam passam a ser tomadas fora da escola. Fora da escola. E isso não vejo nenhuma vantagem para nenhum aluno. E, portanto, sou completamente contra este modelo de delegação de competências. José Matos, já percebemos também que José Matos, enfim, nutre alguma simpatia
por este eventual sistema, inovador ou não importa agora, quer aduzir aí algumas razões que concorrem para essa aproximação a este projeto que está em discussão? Bem, eu vou aqui manifestar a minha opinião sobre isto e, portanto, a Câmara tem a opinião que tem e tu também manifestaste agora também. Já agora, atenção que eu, por acaso, esta semana estive a ver as primeiras propostas do António Costa e esta medida está lá também. Portanto, eu penso que o PS não sei se está lá. Aliás, tenho aqui a resolução, tenho aqui uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma proposta feita ao Governo, e não é isto que lá está. Pronto, mas o António Costa esta semana sim, mas o pouco me importa do António Costa, não é ele o Primeiro-Ministro. Neste momento, não é ele o Primeiro-Ministro. Se o Partido Socialista for o Governo no futuro, será para avançar qualquer coisa semelhante a isto. Não podes dizer isso, não podes dizer isto. Tu podes dizer é que o Partido Socialista pode estar a favor de um processo de centralização. O que está aqui a acontecer não é um processo de centralização, não é um verdadeiro processo de centralização, é um processo de transferência de competências, que é um bocadinho diferente. Mas curiosamente, já que o José Matos aludiu a este facto do eventual futuro Primeiro-Ministro, de facto não se tem feito... Não devemos fazer essas... Fazendo uma favorável a isso, atenção. Exatamente. Não, mas o que eu queria mas também não se tem ouvido por parte do Partido Socialista... Estarei sempre contra um modelo deste género, independentemente do partido que o proponha. Independentemente disso, já percebemos, mas de facto não temos ouvido a voz do Partido Socialista a manifestar alguma... Não têm ouvido porque também não nos perguntam, porque na Câmara Municipal já tomámos diversas posições sobre esta matéria. Eu falava a nível mais até nacional, não tanto Não, mas a nível local. nacional o Partido Socialista ainda este fim de semana teve a oportunidade de realizar um seminário sobre descentralização de competências e, portanto... Abordado este tema calhar, também. Exatamente, todos, sim, ao nível do território. Da reorganização do território e da valorização do território. Não há aqui também uma aproximação do Partido Socialista a esta medida? Não há a transferência. Há uma aproximação à descentralização e quer-me parecer que se falarmos de descentralização e de falarmos de mais autonomia para as escolas, tenho quase a certeza que se calhar teríamos uma adesão de todas as escolas do país. Maior autonomia para a escola. Deixem-nos ouvir a opinião do António Sousa. Boa tarde também ao António Sousa, já o show dei a todos. Que opinião relativamente a esta medida que parece ganhar corpo cada vez mais? Boa tarde a todos os ouvintes. Estive até agora a ouvir cuidadosamente a posição dos três partidos. Ainda ouvi pouco falar dos alunos. Eu não disse nada. Para o CDS. O José Matos foi o que menos falou. Mas eu disse sobre os alunos. Eu disse que os alunos não têm nada a ganhar. Pois, nada. Dei um bocadinho, Catarina. Sim, com certeza. Não, para estar a dizer que não ouviu falar nada sobre os alunos, eu estou-lhe a dizer que os alunos perdem tudo. Faz favor. Só estou a corrigir. Eu sei, mas eu gostaria de falar e de dizer. Para o CDS a importância principal está nos alunos. Isto é bem claro. E o que aconteceu, o que tem acontecido ao longo dos anos, com a colocação de professores e com os exames de professores e etc, claramente não é uma solução que possa evoluir na nossa sociedade como solução para a educação. Tal como está? Tal como está. Obviamente terá que haver uma nova forma de abordar a questão da educação, onde os alunos sejam a pedra essencial, porque são eles os clientes e o enfoque tem que estar nos clientes. A formação dos alunos é que tem que ser. E esse novo enfoque, essa melhoria passa necessariamente por este projeto? A melhoria passa necessariamente por projetos de delegação, eu não chamo de centralização, passo de delegação. Municipalização. Mas eu chamo de delegação. Isso é um exagero. Municipalização é o nome. Podemos lhe chamar outra coisa. Não é o nome. É de facto o pelouro com competências para... Educação não é o nome. E que se trata realmente é de uma delegação. É uma delegação de competências. É uma delegação, exatamente. E até agora toda a gente fala... Isso é uma questão semântica. Não é uma questão legal. Porque há grandes diferenças entre delegação, entre centralização, entre devolução de poderes. Eu não sou jurista, mas não é... Eu quando digo semântica é uma questão de terminologia. Mas não é uma questão jurídica que traz grandes implicações. Provavelmente eu ainda conseguirei acabar o meu raciocínio. Consegue que eu vou deixá-lo. Provavelmente já vi que vai ser difícil. Não vai não. Vamos lá ouvir o António Sousa. Para mim continua a ser uma questão de delegação. Porque vem do Estado. E todos nós criticamos claramente a centralização do Estado. E honra seja feita, o PSD não é, neste último governo, não foi claramente um exemplo de descentralização. Nesta altura está-se a falar em descentralização, embora a educação seja a parte principal que se está a falar, está-se a falar em várias áreas.
Está-se a falar em várias áreas de educação, e a educação penso que pode ser efetivamente... Mas nós estamos a falar hoje na educação. Exatamente. Eu penso que a educação pode ser claramente uma área a descentralizar, em que deve ser acompanhada de maior autonomia para as escolas. Aí eu concordo perfeitamente com a Catarina Rodrigues. Acho que as escolas, tal como as universidades, devem ter maior autonomia. António Sousa, mas aí eu julgo que estamos de acordo. Agora, o que eu lhe pergunto é isto. De facto, as câmaras municipais têm vocação para este acompanhamento no que toca ao ensino, à educação? Pergunto. Eu penso que as câmaras municipais... Com tantos problemas que têm para gerir no cotidiano, mais eu penso que as câmaras municipais não irão para dentro das escolas dar aulas e organizar as escolas. Acho que isso vai ser sempre uma competência dos professores. Vão criar diretivas. Vão criar diretivas ou diretrizes, como queira. As diretrizes serão sempre emanadas central do Ministério da Educação. Penso que o que vai ser transferido para os municípios será exatamente as verbas e a gestão em termos de organização das escolas. Agora, internamente as escolas serão sempre... Há uma transferência de responsabilidades e competências na área da educação que vai ficar sob a alçada dos municípios. E, portanto, daí há um bocadinho interferir a semântica, a terminologia. Quer dizer, nós podemos dar os nomes que quisermos às coisas, mas vamos aos casos práticos, às realidades objetivas. De facto, há uma transferência de poderes e de competências, e naturalmente quem dirige traça diretrizes, digo eu. Eu penso que não. Penso que os alunos, mesmo com a municipalização ou descentralização, se chamem o que quiserem, os programas para os alunos de Estarreja vão ser os mesmos que são hoje já para os alunos das outras privadas. Acha que o município por hipótese de Estarreja vai ter uma atuação em tudo semelhante ao município, eu estou a pôr por hipótese, ao município de Lolé ou de Vimioso? Eu acho que o importante... Acha que vai haver aqui uma linha condutora ou fio condutor? Claro que vai. Claro que vai. Eu penso que os programas de matemática, para mim, o enfoque está nos alunos, vão ser iguais para os alunos que têm ensino municipalizado, 75%. ou vão ser iguais. Mas os exames nacionais são iguais. Pois, ora aí já estamos. Quer dizer que nós vamos incutir nas escolas uma coisa que é muito importante e que já existe nos outros países, é a competição. A escolha dos melhores professores e etc. Isso não é. E quem é que vai escolher? É o Presidente da Câmara que vai escolher os professores, os melhores? Não. Isso nem sequer está em cima da mesa. Será, na minha opinião, a autonomia das escolas. O António Sousa tem fé neste novo projeto, mas ainda não me apontou 4 ou 5 razões que substantivamente apoiem esta eventual medida, se é que ela vai passar. Já apontei algumas. Qual é a melhoria que os alunos, por exemplo, podem esperar se de facto estiverem... Posso dizer-te eu? Eu já apontei. Claramente, a organização do ano escolar é uma que eu apontei desde logo de início. Mas como? Como é que a organização do ano escolar, com a colocação de professores, com as aulas atempadas e etc. E que este ano foi pelo primeiro ano, foram colocados em BCEs pelas bolsas de contratação de escola e o problema que deu. Quais são as outras três? A proximidade pode ser perfeitamente um fator muito mais favorável para os alunos. Outra questão muito importante é a própria descentralização e a autonomia das próprias escolas, que eu penso que é um fator muito importante que terá a vir. Nenhum projeto é estanque, nenhum projeto, quando nasce, já nasce para 20 anos. Tendo em conta... Cada projeto tem que ser melhorado com os professores, com o Ministério e com os municípios. Mas na opinião do CDS... É só para esclarecer, julgo que estará aqui em causa a gestão curricular, a pedagógica, os recursos financeiros, os recursos humanos, também as infraestruturas, portanto, tudo isto ficará sob a alçada dos municípios. Claramente, se nós tivéssemos uma regionalização, esta questão já tinha andado. Parece bem, é obra. Ou melhor, é dose. Nada, pá. Não é. Mas olha lá, o nosso município não consegue gerir as AECs e contrata nem a Escola Municipal de Desporto e contrata uma empresa, não conseguem gerir o Cineteatro e contratam uma empresa e agora conseguir gerir as escolas para contratar uma empresa, com certeza. Eu devo dizer-te que já... Carla, vamos ouvir os Eu devo dizer-te no instantinho o seguinte, para já não há aqui segredo nenhum, a Carla falava em segredo, não há aqui segredo nenhum, porque é assim, nós estamos aqui com os documentos em cima da mesa. Isto já começou no ano passado, Zé. Os documentos estão na internet, estão nos sindicatos, estão há semanas que lá estão. E, portanto, qualquer pessoa pode pegar e pode ver. Recursos financeiros, a Carla falava de recursos financeiros, é assim. O que diz aqui o projeto de lei é o seguinte, no artigo 4.1.
Os contratos devem prever a transferência dos recursos financeiros necessários e suficientes, está aqui, necessários e suficientes para o exercício das competências delegadas, desde que não aumente as despesas públicas do Estado. Mas repara, os recursos financeiros necessários e suficientes para o exercício das competências delegadas. Portanto, as câmaras vão receber recursos financeiros para exercer. Deve ser um recurso financeiro. Não ponhas aí a ler uma versão. Uma de cada vez. Não, mas é assim. Mas vê aí qual é o artigo. O Zé está a ler um documento que é anteprojeto, mas a lei já saiu. Sim, mas está aí. Vamos à lei. Então, recursos financeiros, o que é que diz aí na lei? É a mesma coisa, pá. Mas os contratos prevêem a transferência dos recursos financeiros necessários suficientes para isso. Mas temos que ir por aqui, não é por aí. Mas é coisa. Quem não está dentro, só quem não está dentro das escolas é que pode dizer que os recursos financeiros que as escolas neste momento têm são adequados, porque não são. Não é escolas, Carla, estás a confundir. Não, Zé, não estou a confundir. O que está aqui é para as autarquias, atenção, não é para as escolas. Desculpa. Isso é outro setor. É outro setor. Exatamente. Estamos a falar de quê? Não estamos a falar de educação. Não estamos a falar nas escolas. Estás a misturar tudo. Não estou a misturar. Nós aqui no artigo 4 estamos a falar de recursos financeiros para as autarquias, que vão receber a delegação de competências. Quem recebe a delegação de competências não é escolas, são as autarquias. Exatamente. As escolas que não têm o seu orçamento. E tu acreditas que as autarquias, não, e como diz aí, é clarinho como água, não vão receber mais do que aquilo que neste momento o Ministério e o Governo gastam nas escolas. Não pode aumentar, claramente. Mas recebem recursos financeiros para exercer as competências que são delegadas. Desculpa. Eu estou a gostar deste ping-pong. Mas se as escolas neste momento não têm os recursos financeiros suficientes. Mas as escolas é um orçamento à parte, não tem nada a ver com isto. José Matos e Carla Cabico. De onde veio o dinheiro? Ministério da Educação. E onde é que vai passar a vida? Não, desculpa. As câmaras. Carla Cabico, seguramente que os ouvintes não estão a ouvir as vozes dos meus amigos. Porque de facto a sobrepor de vozes é muito difícil de perceber. Mas deixa-me só então separar o seguinte: podemos entrar em diálogo, mas cada um na sua vez. Deixa-me só esclarecer isto, que a dúvida que ela levantou é a seguinte: as escolas vão continuar a ter o seu orçamento anual que vem do Ministério da Educação para a sua gestão. Qual gestão? Deixam de poder comprar uma caneta, diz aqui. Eu digo já aqui. Eu digo-te. Mas eu digo-te, Zé. As escolas não vão. O orçamento que recebem através da Câmara Municipal. Não é. Então vocês assemelham-se. Vão ter a oportunidade de rebater o que o José Matos está a dizer. Deixa-me só esclarecer, porque acho que não vale a pena criar confusão sobre isto. As escolas têm o seu orçamento anual, como sempre tiveram até hoje, e vão continuar a ter. Para fazer o quê? Para fazer o que fazem sempre, que é a gestão corrente e o que precisam fazer. Pronto. Agora repara, está aqui na lei o seguinte, e tu tens a lei e podes ver. Diz aqui, as competências delegadas nas câmaras, nas entidades locais, não é? Nas câmaras e tal, vão receber transferências de recursos financeiros. Portanto, as câmaras vão ter recursos financeiros adequados a essas competências que são delegadas. E quem vai gerir é a Câmara Municipal, porque diz aqui no artigo, diz aqui na linha de gestão orçamental e recursos financeiros, seleção e aquisição de gestão e equipamentos escolares, mobiliário, economato e material. Recebe a Câmara Municipal e recebe a escola, dois orçamentos, paralelos? O que for delegado à Câmara, a Câmara recebe esses recursos financeiros. A escola perde tudo, inclusivamente perde a gestão do seu orçamento. O que é que está definido na lei? Não estejas a criar confusão. O que é que está definido na lei? Zé, é o que diz aqui. Sim. A lei, é a lei 30. Então diz lá o que é que as câmaras vão gerir em termos de ligação de competências. Passou a ser a 30 de 2015, 12 de fevereiro. Então o que está aí definido. O que diz aqui. Não vale um pé de criar confusão, está aí. Exatamente. Claro. O que diz aqui. E tu sabes que as escolas não vão ficar sem orçamento. O que diz aqui. Vão ter orçamento próprio sempre. E vai falhar maior o orçamento. O que diz aqui é que. Catarina Rodrigues, José Matos, Carla Cabico, António Sousa, que tem sido o que mais calma tem mantido. Mais calma, menos vezes tem. É que às vezes é preciso pensar nas coisas. Deixem-me só lançar este dado para que vem a proposta. Mas deixa-me expor, que eu não expus nada. Mas então a Carla Cabico e a Catarina vão ter que agora deixar. Não, eu lanço já aqui uma questão para o debate com elas, não tem problema nenhum. Eu até antes, dois pontos que eu já citei: a questão do segredo de recursos. Segundo, não há aqui a utilização ou a intenção de utilizar fundos públicos para financiar negócios privados. Não, disso não tem razão de ser. Claro, não há nada disso. Isso não tem cabimento. E mais, Mário, deixa-me dizer outra coisa. Há muitas informações sobre isto. Eu tenho pena que durante estas semanas e estes meses em que este debate esteve aí, continua aí, digamos. Culpa da Câmara. Não, eu estou a dizer a nível nacional, não é só cá. Há muitas informações sobre isto. Foi lançada muitas informações para o debate, que era escusada. Aqui em Estarreja, por exemplo,
exemplo, aconteceram situações dos funcionários terem ideias completamente erradas sobre isto, por exemplo. Mas diz. Não, olha, foram-lhes dizer que eles iam ser todos despedidos e coisas desse género. Muitos deles não tem pés na cabeça. Isso não tem pés na cabeça. Não tem pés na cabeça. E mais, outra coisa que a mim me deu uma certa impressão em todo este debate foi o seguinte: nós estamos a falar, e eu gostava aqui também de partilhar isso convosco e vocês comentarem, é o seguinte: nós estamos a falar de um projeto piloto que vai ser aplicado em 10 ou 11 municípios do país, a título experimental, que nunca foi aplicado em Portugal. E estamos a falar de uma experiência que nunca foi testada. Como é que as pessoas, sem haver qualquer teste, nem qualquer histórico sobre isto, já estão a condenar uma coisa que nem sequer sabem que se vai funcionar ou não? Não é preciso ser iluminados, não é preciso nunca ser foi experimentado. Como é que sabes que vai correr mal? Está concluído, José Matos. Deixa-me dizer outra coisa que não se pode debater também. No contrato, ou no projeto de contrato de delegação de competências, tu falavas qual é a vantagem para a escola. Eu pegava só aqui na cláusula 39, que está aqui, sobre medida de desempenho, e dizia o seguinte. Não, mas isso é o que está aí no decreto-lei ou no anterior? Não. Isto é o contrato de delegação de competências. É o contrato específico para mas o contrato vocês certamente já o leram. Eu gostava de ouvir a vossa opinião. Mas deixa-me dizer isto que é. Uma das previsões que está no contrato de delegação de competências para todas as autarquias, atenção que isto aqui é uma proposta geral, isto está no site do sindicato, fui lá buscá-lo. As matrizes o que é que acontece? Uma das questões, e eu lanço o debate, e vocês duas podem também comentar, é a melhoria de desempenho na escola, e em dois níveis, por exemplo, diminuição da taxa de retenção e diminuição do risco de abandono escolar. Como? E aqui a este nível, a Câmara vai ter a possibilidade de definir com os agrupamentos estratégicos que, por exemplo, combatam isto. Isto é algo negativo? Faço-vos essa pergunta. É algo negativo? David Justino, há bem pouco tempo falava de todos esses assuntos. Parece-me que agora nem vai haver nem retenção nem chumbo. Não, isso é uma recomendação. Atenção, não misturemos, não vamos misturar. Eu acho muita graça a esse nome da retenção. Já não há chumbos. José Matos, António Sousa, peço desculpa. Queria intervir, já lá vamos. Eu gostaria só de acrescentar, para além das coisas que foram ditas, que efetivamente continuo a pôr as coisas do lado dos alunos. E parece-me, para mim, para o CDS, eu penso que se tivéssemos avançado por uma regionalização há muito tempo, que foi chumbada, hoje em dia já não temos o sistema de educação tal qual o temos. Não vejo nenhum problema de uma evolução e de um projeto que tende a aproximar os alunos e os professores e as entidades de uma determinada área, desde que cumpram os programas elaborados para todos nacionalmente, desde que se cumpra essa regra, uma vez porque para poderem chegar preparados aos exames nacionais, não vejo nenhum inconveniente dessa proximidade como trabalho para a evolução de um novo modelo que claramente é necessário. Nós temos um concurso de professores que é feito agora de 3 em 3 anos, que é um desastre cada vez que arranca. Nós temos depois as escolas que ficam 3, 4 meses sem professores colocados. Nós temos que acabar com isto. Isto não se vê nas faculdades. E é o município que vai resolver. Isto não se vê nas faculdades. Nós temos claramente que arranjar um modelo onde já arranjamos tantos, mas a proximidade não é solução. A proximidade é sempre solução. Bom, só não é solução quando se diz quando se fala em descentralização, se é conveniente, é uma solução. Se é inconveniente para alguns grupos sociais, já não é solução. Não temos que ir por aí. Se é uma solução a descentralização, é para tudo. E não se vai falar em politizar, porque não há questões políticas aqui. Não há nada que garanta que daqui a 4 anos há vários estudos que a Câmara de Estarreja seja do PSD e do CDS. Exatamente, mas o problema continua mesmo. Não continua. Não vamos meter 30 professores depois onde são precisos 10. Os ciclos eleitorais têm esse problema. António Sousa, não vamos por aí com a politização desta área, como qualquer outra, passa justamente por esses ciclos de eleitorais, sim, exatamente. Mas não vamos ter depois 30 professores onde estão 10. São porque eles não podem ser contratados. Bom, Carla Cabique. Não é verdade? É assim, eu acho que há aqui alguns pontos que eu sou obrigatória, não posso deixar passar. Primeiro, porque há aqui uma reforma do Estado, que foi o Paulo Portas até que a fez, não é? Que fez um caderninho com uma reforma do Estado, em que diz, e ainda faltam cortar 7 mil milhões de euros. Estes 7 mil milhões de euros vão ser cortados na saúde, na segurança social e na educação. Só daí
já alguma coisa Ele não quererá disse nada dizer. disso. Não, desculpa, está no programa da reforma do Estado do Paulo Portas, é uma questão de o consultar. Mas não disse as áreas. Com Atenção, certeza não é? não vai ser no apoio aos banqueiros, nem aí não acredito que seja. Mas aí é especulação. É especulação. Então, mas os cortes estão a ser feitos onde? Onde é que estamos a cortar? Se todos os ele não ministérios. disse. Todos os Onde é que estão? Não. Todos. É? Pronto, está bem. Então vamos ver. Olha, na defesa. Exatamente. Na defesa é onde se No cria, Instituto exatamente. do Desporto onde eu estive, Também onde há fui delegado, cortes, também também há cortes, vão agora exatamente. mandar embora mais não sei quantas pessoas. Exatamente. Já o fizeram Carla, quando David. entraram e Há não 7 mil vão milhões que ainda continuar. têm que ser cortados. E nós partimos do princípio, bem, e é exemplo vai daquilo que acontecer às temos, escolas. que é aquilo onde se vai cortar, vai ser principalmente nas funções sociais do Estado. E agora, já agora, para dar resposta há coisas, àquilo que foi aqui dito sobre a questão da colocação dos professores, a mim custa-me ouvir falar sobre esta questão da colocação e dos professores terem sido colocados tardiamente e serem colocados tardiamente, porque este ano letivo arrancou, que foi uma vergonha nacional. E, curiosamente, foi a primeira vez que houve descentralização na colocação de professores. Porque pela primeira vez os professores começaram a ser contratados, em alguns casos, por bolsas de contratação de escola, descentralizadas, consoante as necessidades que foram identificadas, e foi aqui que houve o grande problema na colocação de professores. Não foi na colocação de professores a nível nacional, não é numa colocação de professores a nível nacional, numa lista graduada pelos seus anos e pela Também já sua houve graduação. problemas nessa. Também Várias já vezes, houve, claro. mas nunca houve um atraso no arranque do ano letivo, nem tantos meses sem alunos, como este Olha, ano. Muito no governo de Pedro. Exatamente, no tempo de Santana Lopes, era Maria do Carmo Ciaba ministra, aconteceu o que aconteceu. Foi uma desgraça. Foi uma desgraça também. Isto não é, E é uma lista centralizada. não é ao descentralizar que se resolve Mas até. sabes porque é que as bolsas correram mal? E a Catarina está aqui para falar sobre isso. Porque fizeram as coisas em cima do joelho. Não quero foi. falar- Não não quero falar sobre foi. isso. Não, desculpa, não. Por isso é que correu mal. Não foi, Quero Zé. falar Não sobre Fizeram foi. as coisas em cima do Não joelho. quero falar Por isso é que sobre- Mas correu se mal. fizeram, quem as fez tem responsabilidade Pois nisso tem, e não as ouve, assumiu. pois tem, é verdade, é verdade. Pronto, Pediu então desculpa- pronto. Pediu desculpas, coitado. Exatamente. Coitados foi dos professores que andaram para aí e os alunos que ficaram sem aulas. Esses é que são os Mas eu estou coitados. de acordo contigo. Carla Carico, vamos Foi um lá processo terminar muito- esse Por isso, raciocínio, esta não é? questão da descentralização e de passar para os outros e de ter locais próprios para as candidaturas e para as pessoas serem colocados não ajuda porque Mas essa, isso a não prova... tem nada a ver com isto. Tem, desculpa, Não, mas desculpa, tem. isso não está aqui. Não, isso não está aqui. Desculpa. As câmaras não vão interferir na colocação de professores nem não, nada então dessas e a coisas. parte, e a parte curricular, os 40% que podem ser, os 25% O que podem está aqui ser... escrito é que se o agrupamento tiver recursos docentes para Exato. exercer isso, E se não tiver? dá prioridade a isso. Se não E se tiver, não- a Câmara tem que ir buscar Ah, fora. Mas pronto. caso o agrupamento não tenha. Então, nesse caso, José Matos, atenção. Carla Cabique, Catarina Rodrigues, Deixa-me relativamente... só dar aqui algum... Eu deixo, se não nos atropelarmos e se formos sucintos nas explicações, de modo a que possamos Claro. dar lugar a todos. Carla Por isso, Cabique, vamos terminar esse raciocínio. o raciocínio é, isto não resolve a questão da contratação dos professores, isto é uma falsa questão. Não Estamos tem aqui... nada a ver com isto, Carla, mas não tem nada a ver com José isto. Matos, vamos só para... Mas é que ela está a misturar uma coisa Não com a é, outra, eu não por acaso. estamos. Zé, mas Está a defender daqui a bocadinho estás-me a o ponto de vista chamar. dela. Estás-me a chamar de limitada e tudo Não, iluminado. não, Carla, é não que está aqui. já é a José Matos, terceira, Carla é a terceira Cabique, vez que tu me Vou interrompes passar para a dizer palavra exatamente a à mesma Carla coisa. Rodrigues, se vocês se atropelarem. A Catarina Rodrigues já me estão até a E a baralhar, resposta mas lá vai. E a resposta que eu estava a dar era o Sousa que estava a falar sobre esta questão da contratação de professores, não é? Mas Não é? É outro domínio. José Matos, peço alguma contenção de modo a que possamos ouvir. É quando não há argumentos, a gente atropela, Carla Cabique, não está é? aqui, Exatamente. Depois ouvimos a Catarina Rodrigues. Pronto. E para eu não lhe chamar nomes, eu peço desculpa à Catarina. Eu passo a... Catarina Rodrigues, eu só lançar aqui um tema para a discussão. Mas eu queria fazer, mas eu faço. Eu retomará, Bora. Então vá. certamente Vamos lá. não se vai esquecer. Não. A diminuição da despesa global, da pública geral de que o Estado fala, como é que é comportável com câmaras que estão altamente com um déficit orçamental. Mas, uma Mário coisa- Rui, vai exatamente bater onde eu queria. é uma coisa monstruosa. Mas eu agora neste eu momento. gostava que Como não é me interrompesse. com um déficit Mas nem orçamental. todas, João Mário, nem todas. Muitas. Vamos Desta aqui, natureza, como é Mário que as câmaras podem comportar mais esta... Mário Rui, isto Vamos é a assim. isso. Quem são, primeiro, os municípios que estão neste projeto piloto? 10. Não me interessa. Quem são? São municípios endividados? São municípios onde as escolas funcionam mal? São municípios onde os alunos têm sucesso? São municípios onde há uma grande taxa de abandono escolar? São municípios onde há alunos com grandes níveis de retenção? Não são. Pois não. Porque é interessante, se forem ao documento que faz a avaliação do sistema educativo, que saiu em 2012, e aquilo está lá tudo divididinho por clusters, onde apresentam os clusters
onde estão os municípios que, de acordo com um conjunto de indicadores, estão com problemas, não há lá um que esteja neste projeto piloto. Portanto, o que nós aqui temos que perguntar é por que razão é que o Estado, ou o Governo, neste caso, não aplica este projeto piloto a sítios onde há, de facto, problemas? Será para escamotear, para esconder resultados? Essa é uma questão que fica no ar. Depois, porquê é que também são estes e não são outros? Será por amiguismo? Não, acho. Será por amiguismo? Então, porque a maior parte, único na CIRA. E não te esqueças que o Gil Nadais tem uma experiência anterior de delegação de competências que vem de 2008. Eles próprios foram ao Governo pedir, antes disto ser pensado, inclusivamente para terem maior delegação de competências. Para além disso, o Gil Nadais fez uma coisa que eu não vi fazer nesta reja. O Gil Nadais foi a todas as freguesias discutir o projeto, a todas, e este processo começou inquinado. O Sr. Vereador disse, numa reunião com professores, que o processo... A primeira reunião que tiveram foi em julho de 2014, a Carla já o aqui disse. Depois disso já tiveram mais duas ou três reuniões com os diretores do agrupamento, dos dois agrupamentos. Estamos aqui a falar do nosso agrupamento e de Parelhó, e só quando começou a aparecer o nome de Estarreja nos jornais é que a Câmara Municipal foi forçada, nós na Câmara questionámos, o Partido Socialista questionou a Câmara nesse sentido, perguntando quais eram os documentos, porque nós não tivemos, enquanto vereadores, acesso aos documentos, nunca tivemos, daí a Carla ter razão naquilo que diz, que isto está envolto num secretismo enorme. Neste momento o véu foi destapado, inclusivamente já foi possível termos um seminário na Universidade de Aveiro sobre este tema, onde estiveram muitos autarcas, que também testemunharam situações de contratos de delegação de competências, porque há contratos de autonomia que já foram experimentados com a ligação às câmaras municipais e que têm as suas debilidades, e elas foram lá expostas. E uma delas é que o Estado não cumpre as suas obrigações e, portanto, o que estamos aqui a passar é transferências para as câmaras municipais que não sabemos se as câmaras municipais, independentemente de ser esta ou outra qualquer, não sabemos porque é perigoso, os ciclos eleitorais são perigosos, hoje o PSD, amanhã o PS, além a CDU, mas são perigosos. Isto são a educação, a saúde, devem ser áreas que devem, por princípio, serem universais e não devem ser partilhadas municipalmente. José Matos, queria responder à Catarina relativamente relativamente àquilo que ela disse e que ela tem razão. Há municípios onde a taxa de retenção e a taxa de abandono escolar são superiores a Estarreja e a Águeda e ao Oliveira do Bairro. E não estão no rol destes que não estão. Mas eu vou-te explicar porquê. Repara, os municípios que estão, digamos, na calha, vamos assim dizer, para este projeto piloto, são municípios que manifestaram interesse nesse sentido. Não só. Foram escolhidos. E que também foram. Manifestaram interesse e mais do que isso, o Governo entendeu que podiam ter municípios interessantes para fazer a experiência piloto. Mas não foi Estarreja. Estarreja autopropôs. Sim, o Águeda também mostrou que tinha interesse. Não, a Águeda foi selecionada para ele. Foram selecionados. E repara, nesses municípios onde esses problemas existem, mais graves do que aqui, como tu dizes, e é verdade, obviamente que os municípios que têm essa área podem também candidatar-se no futuro a esta situação. Mas não se candidataram. Isso é com eles, não sei o que se passou. Agora, nesta questão, acho que isso é claro. Mas não deixa de não ser pertinente. Sim, mas pode haver, e ela sabe que há projetos de intervenção nessas áreas. Eu ainda há pouco tempo estive a ver, a nível, por exemplo, da comunidade cigana em Tomar, em que há um projeto prioritário a esse nível, e que tem tido resultados bastante interessantes. Portanto, o Tomar um dia pode também candidatar-se a um projeto piloto destes. Não sei se vai candidatar. As escolas podem dar resposta dessa forma. Não são dos municípios para dar resposta. Agora, aqui eu ainda não vi. Mas eu ainda não vi, eu já vos vou passar a palavra, ainda não vi vocês responderem isto que eu disse, que é ou não é verdade que os objetivos que estão aqui previstos, retenção, abandono escolar e outros aspectos são aqui focados, são ou não objetivos meritórios? Está aqui no contrato. Mas eu pergunto, sem o projeto... Achas que isto é negativo? Não. Mas eu pergunto, mas isso não é trabalhar diariamente nas escolas? Sem o projeto piloto, a Câmara é um dos principais parceiros das escolas. Sim.
certo? E vai continuar a ser. E não precisa de nenhum projeto piloto, nem precisa de nenhum contrato interadministrativo. Mas tu com este projeto piloto tens outra capacidade de intervenção. Não tens, não é? Pois tem. A Câmara mete-se na escola. Isso vale por dizer que tudo está bem nas escolas também? Não vale por dizer que está tudo bem nas escolas. O que acontece é que nós vamos deixar a escola e os seus profissionais são as pessoas que mais percebem do que se passa dentro da escola. Portanto, são as pessoas que estão mais capacitadas para resolverem os problemas dos seus alunos. Não é a Câmara. Estão envolvidas mas a Câmara está. A Câmara vai trabalhar com pessoas. A Câmara vai trabalhar com pessoas. Posso dizer uma coisa? A Câmara já está devidamente representada no órgão principal da escola, que é o Conselho Geral. Estão lá 3. No nosso agrupamento, no agrupamento de escolas de Estarreja, estão 3 representantes da Câmara Municipal. Eu ainda não vi, nós temos trabalhado com a Câmara Municipal, e agora estou a falar enquanto coordenador do departamento, temos trabalhado com a Câmara Municipal ao nível do primeiro ciclo, sem problemas. Portanto, não vejo por que razão. Não é? É que é preciso haver um contrato interadministrativo. Só vejo, a única razão que eu vejo é a Câmara querer imiscuir-se nos problemas da escola e querer decidir coisas que competem à escola decidir. António Sousa, fazia-me também sinal há instantes, vamos... Sim, claramente ouço... Não perdendo de vista aquela questão que eu coloquei aqui com câmaras com orçamentos deficitários envolverem-se... Mas os orçamentos já são deficitários nas escolas, isso já foi aqui dito. Isso já foi aqui dito, que as escolas têm dificuldades. As autarquias, com orçamentos que de facto... Estamos a falar de verbas que são transferidas. Eu bem sei que são transferidas do Poder Central, são transferidas, claro. Do Poder Central para as... Mas aquelas que neste momento são transferidas não chegam para combater todas as lacunas de que parecem... Não podem aumentar. As câmaras. Mas aqui diz que não podem aumentar. Mas a questão é esta, não podem aumentar. Mas eu já ouvi aqui falar... Como é que se vai fazer uma impressão nesta matéria? Vai ser difícil conseguir falar hoje. Carla Rodrigues e José Matos. Carla Rodrigues e José Matos e António Matos. Eu peço desculpa mais uma vez. Carla Rodrigues e António Matos. Vamos lá ver se a gente os senhores e as senhoras estão a conseguir, de facto, dar a volta aqui ao texto para falar, já que estamos em termos escolares. António Sousa, vamos então... Temos que começar a levantar o dedo como fazem na sala de aula, porque não a falar a seu tempo. Parece-me que temos que começar a voltar a isso, porque... O mais confuso parece que sou eu, justamente. Temos aqui, ainda há pouco falámos que realmente as insuficiências das escolas já existem em termos financeiros. E das câmaras também. E das câmaras também, mas vai continuar a existir, a não ser que os políticos comecem a perceber que os orçamentos são para cumprir e que as pessoas também, que são políticas, comecem a perceber que não podem gastar mais que aquilo que ganham. Claro. E é por isso que quando se fala aqui em ciclos eleitorais que são perigosos, eu digo que o que são perigosos não são os ciclos eleitorais, porque os ciclos eleitorais são fruto da democracia. Sem dúvida. O que são perigosos são os políticos que ainda não perceberam como é que funcionam as coisas. Esses é que são. Alguns. Isto é como a outra dizer que as batatas engordam. Não, quem engorda somos nós, as batatas estão lá. Portanto, vamos ver se pomos as coisas no devido lugar. O que temos que pôr é políticos. Os políticos é que têm que se consciencializar que não podem confundir as suas funções com funções naturais do Estado, que as câmaras também são, que é a educação, a saúde e a cultura. Portanto, vamos ter que partir do princípio e vamos ter que acreditar sempre que quisermos fazer alguma coisa neste país que vamos pôr lá as pessoas certas. E se não podemos, e se não estão lá as pessoas certas de 4 em 4 anos, cada um dos ouvintes que nos está a ouvir pode dizer que não é este, é o outro a seguir. Mas a educação não se pode permitir uma coisa dessas. A questão é o que eu não estou a falar da educação, estou a falar dos políticos. E se os políticos forem sérios, a educação não terá problemas. Se não forem... É 4 em 4 anos é eleições. António Sousa. É a única hipótese. A educação e as funções e todas as áreas sociais do Estado não podem estar sujeitos a essa variação. Podem, estão. Se não estiverem a nível regional, estão a nível nacional. Podem e estão. Há um dado aqui que inequivocamente não pode ser contestado. É que esta reforma do ensino em Portugal, como outras, mas estamos no ensino, duram há 30 ou há 20 e tal anos. O problema sem os resultados que a todos agradariam por certo. Claro que sim. Claro que sim. Mas pensar... Eu podia dar aqui inúmeros exemplos, não vem a propósito. Sim, eventualmente, a simples pulverização do ensino técnico, profissional, as escolas industriais, por aí fora. Sim, há milhares de coisas. Os exemplos não abonam em favor em primeiro lugar, dos políticos, sem dúvida.
mas também das reformas que têm sido insistentemente feitas e que não têm conduzido a uma melhoria significativa. E até agora não tivemos nem temos uma educação ao nível regional. Portanto, ninguém vai dizer que a culpa é das câmaras porque a educação não funcionou e porque o ensino técnico desapareceu e etc. Claro. Isso foram decisões nacionais. Sim, e tem que se manter a ser. O que nós defendemos. Me parece que eu trabalho numa empresa. Esta medida agora é a panaceia que vai curar todos os males. Não é, Mário, não é. Só um bocadinho. Não vai. Eu ainda há pouco disse que as medidas, tudo o que é mudança, cria uma certa confusão nas pessoas. Eu bem sei. E também ninguém vive sem mudança. Ninguém vive sem mudança. E um decreto-lei que começa um caminho não é para ficar 20 anos. Claro. Eu penso que os professores, as autarquias, os ministérios, todos juntos terão que ir melhorar o processo. Mas eu penso, e o CDS pensa, eu penso, foi assim que falámos entre nós pensamos que este é o caminho. Tem que ser um caminho que possa aproximar com diretrizes nacionais em termos de programas, possa aproximar os alunos, os professores e as autarquias e todos juntos fazerem trabalho conjunto. Até porque nós já temos isso, alguns exemplos disso, em algumas áreas, não ao nível concelhio, que isso ainda não existe, mas já temos áreas vocacionais mais viradas, por exemplo, para o têxtil, áreas vocacionadas mais viradas para a mecânica, áreas vocacionadas mais viradas para os serviços, e que têm sido e têm de alguma maneira tentado responder às necessidades. Eu não sou parte ativa do debate, enfim, estou aqui como moderador, mas podia também aqui lançar para a mesa, já que falou nessas áreas em particular, e eu sei do que é que está a falar de facto. Estarreja tem um polo químico como, enfim, poucos países, se calhar, não muitos, poderão contar. E a verdade é que nunca em Estarreja se apostou no que toca ao ensino. Isso não é verdade. Nesta parceria, isso não é verdade. Eu ainda não acabei. Nesta parceria com a indústria química, que podia ter desenvolvido aqui a nível de Estarreja do Conselho um polo de ensino virado para esta indústria química que emprega em Estarreja cerca de, eu diria, mil e tal pessoas. Sim, muita gente. E nunca se apostou, mas sou eu a pensar alto. Eu estou a dizer que não é verdade, que é assim. A aposta na indústria química. Eu sou, entre aspas, do tempo, não é, em que a escola secundária de Estarreja foi equipada com os melhores laboratórios a nível nacional para o desenvolvimento de cursos profissionais de química. E o resultado? Resultaram porque funcionaram, os cursos profissionais foram formando pessoas que neste momento estão inseridas no mercado de trabalho e que estão a trabalhar nas nossas empresas aqui de indústria química. Aqueles laboratórios eram os melhores do país e tinham sido equipados pelas próprias empresas do complexo químico aqui de Estarreja. Nós não precisamos. Isso é uma falsa questão. Eu sei, eu não quero. Sabes, tu andaste noutro tempo. Não, eu não quero que me entendam como parte ativa do debate. Mas, isso é uma falsa questão. Andei 38 anos distraído relativamente a essa matéria. Mas é verdade. Na indústria química. Pronto. Mas sabes, também andaste noutro tempo na escola. No teu tempo não havia nada disso. Não, eu andei na escola industrial, claro. E andei no instituto e depois andei na indústria química 38 anos. E de facto não constatei essa. Mas a escola de Estarreja tinha os melhores laboratórios equipados por estas empresas e com cursos profissionais. Neste momento vamos estar a formar para onde? Onde é que as pessoas elas vão trabalhar para aquela indústria química? Não vão. E eles também não estão a apostar, porque também não estão a necessitar dessa matéria, como há uns anos precisaram, efetivamente, apostaram na escola e fizeram o projeto, e houve uma série de cursos profissionais ao longo dos anos que formaram pessoas que neste momento estão a trabalhar nessas empresas. Agora, vamos dizer assim... Podíamos citar aqui, por exemplo, o caso da indústria vidreira com fortes tradições em Oliveira das Mães, que criou um polo especificamente para aquele... O António Sousa falou na sexta, no Val do Ave, não sei se era aí que se referia, referia-me a Covilhã. Estamos aqui há não sei quantos anos com a mesma cor partidária que podia já ter as escolas sempre tiveram a possibilidade e autonomia para o fazer. Não é o problema não estar nas escolas para não ser feito, porque fizeram-no. E tanto é que a escola de Estarreja há 20 anos atrás então deve ter sido pioneira neste sentido. Sim. As escolas tinham capacidade e havendo vontade e têm capacidade e possibilidades de o fazer. Isto é uma falsa questão de dizer, como
Presidente de Câmara gosta de dizer que tem empresas que querem vir para Estarreja e não têm mão de obra qualificada. Mas desde não quando... tem terrenos, agora mão de obra desde quando é que neste momento há falta de mão de obra? Não há falta de mão de obra, até porque a nossa taxa de desemprego é muito elevada, por isso falta de mão de obra não há. Mão de obra não há, pode haver qualificada. E as empresas também não vêm mão de obra qualificada. Então, se formos ver a quantidade de desempregados licenciados que se querem mais mão de obra qualificada do que esta, se calhar não se encontra com muita possibilidade. Talvez. Agora, se estamos a falar nisto, é uma falsa questão, porque as escolas têm capacidade, têm autonomia e têm a possibilidade e fazem-no e já o fizeram inúmeras vezes. Estarreja, nesse caso, até foi pioneiro. Isto é uma falsa questão. Eu não estou a ver as empresas a não vir para Estarreja por ter falta de mão de obra. Isso não vejo. Agora, há aqui outra questão que também é dita e o Zé ainda não a levantou, até me estranha, que é a questão do sistema dual, também, que é uma coisa que o Sr. Presidente, o dual, exatamente, que também é uma coisa que foi feita na Alemanha, que não vamos descodificar. Exato, é um sistema alemão que também o Sr. Presidente de Câmara também diz que simpatiza bastante com ele e, como tal, quer a municipalização também com este intuito. Por causa dessa oferta. Sim. E não precisa de haver contrato para que isso aconteça. Exato. Para que a oferta formativa seja de acordo com a necessidade. Este sistema alemão é um sistema que existe e que vigora na Alemanha. Primeiro, é sustentado pelas próprias empresas, o que em Portugal eu não vejo, não temos empresas com capacidade para sustentar este sistema. Mas que sistema é? É um sistema em que tem a ver com a parte profissional, não é? Em que as crianças, a partir dos 10 anos de idade, começam a ser canalizadas para a parte profissional, para a via profissionalizante da questão e não para outro tipo de vias. E então, aos 10 anos, começa-se a canalizar os meninos todos, não é? Aqueles que interessam, aqueles que têm mais problemas, para a parte profissional e... Mas essa roda está inventada, isso era o que se fazia. Mas o Sr. Presidente da Câmara está muito interessado nesse modelo para... Não, mas eu acho bem, havia profissionalizante e o ensino profissional é importante. Estamos a falar de percursos de crianças de 10 anos que começam a ser definidos aos 10 anos. Aos 10 anos começa-se... Catarina. Não, se nós nos queixamos agora... Mas olha lá, isso na Alemanha resulta. Desculpem lá, posso continuar? Posso continuar? Na escola e não tivemos problema nenhum. Mas deixe-me só lançar... Nós agora devemos copiar tudo que é alemão. Deixe-me só lançar... Mas, de facto, aos 10 anos, no antigo ensino técnico-profissional, os meninos com 10 anos optavam... E neste momento estamos a voltar ao antigamente. E neste momento uma criança com 10 anos tem capacidade, ou neste momento nós conseguimos, além de tudo... Mas como é que queriam fazer? Eu não sei... Podem ter razão, eu não estou a discutir Ninguém quer fazer isso, mas... Não, desculpa, o sistema é assim, é claro, e o Sr. Presidente... E o Presidente da Câmara é que vai fazer isso? Ele diz que é muito simpatiza bastante com esse sistema e disse dos 10 anos. Disse na Assembleia Municipal, não é dos 10 anos, é o sistema dual. O sistema dual. Então, e quando é que começa o sistema dual? Diz-me lá. Aqui em Portugal o sistema dual não há sistema dual nenhum. Então, mas se ele está a dizer que o quer... Não, o que ele está a dizer é que, e tu sabes bem que está aqui no contrato, é que... Não, desculpa, o que é que está no contrato? Que as câmaras vão ter, as câmaras do projeto piloto têm possibilidade até 25% do currículo de definir um currículo de ensino. Eu não estou a discutir o que está aí, eu estou a discutir aquilo que o próprio Presidente de Câmara disse publicamente mais do que uma vez, que simpatiza com este processo. E agora, só para concluir, qual era a forma deste sistema que a Carla acharia mais interessante? Primeiro, eu não concordo minimamente com o sistema dual. Claro. Não concordo, porque não é aos 10 anos que se vai canalizar as crianças para um futuro... qual é a futura profissão que eles vão exercer. Porque nós estamos aqui a esquecer-nos de um pormenor, que este sistema, embora nós no nosso país também temos os cursos profissionais e os alunos podem escolher um curso profissional ou um prosseguimento de estudos, chamado prosseguimento de estudos, têm essa possibilidade, mas têm a possibilidade de, em qualquer altura do seu percurso, transferir-se de um sistema para o outro. Eles podem estar num curso profissional e podem saltar para a outra vertente. Ao contrário desse sistema dual, que não há possibilidade de troca. Isso não vai ser em Portugal. Não vai ser o quê, Zé? Primeiro o próprio Ministro da Educação. O próprio Ministro da Educação foi uma das batalhas dele, era de se trazer este sistema para Portugal. Isto não foi inventado por mim,
mim que eu não tenho, Mas ele também não me disse apetece. que os moldes, o Crato disse na altura, que isso tinha que ser adaptado à realidade Então portuguesa. afinal não. Atenção. Pronto. Pois sim, Não quer porque dizer que sejam aos 10 anos. a realidade. Atenção. Não, o problema da realidade portuguesa não é aos 10 anos. O problema da realidade portuguesa é que não tem grandes empresas como na Alemanha para sustentar este processo. Porque quem financia a parte profissional destes cursos são as grandes empresas Mas cá alemãs. pode haver outro financiador para isso. Quem? O Estado. Claro. Exatamente. Então, Ora, aí Catarina está. Rodrigues. Eu peço só Pode que, ser o Estado. em relação a esta matéria, é importante que se diga o seguinte: de facto, com este contrato, a Câmara pode, até 25% do currículo, Exatamente. pode optar por ter um currículo local. Exatamente. Já vimos o problema dos exames nacionais, porque depois os exames nacionais são iguais para todos, independentemente do currículo de cada um. Sim, sim, sim. Isso para mim constitui um problema. Sim. Outro problema é que, neste momento, as escolas vivem, grande parte da receita advém dos financiamentos POPH que têm a ver com os cursos profissionais. Se passa a Câmara a gerir esse dinheiro, e isso é mais uma prova de que a escola vai deixar de ter orçamento próprio, porque deixa de ter receitas, deixa de arrecadar receitas, porque quem vai gerir a oferta formativa profissionalizante passa provavelmente a estar incluído nesses 25%, porque eu não estou a ver, e é isso que o Sr. Presidente quer dizer, que lhes interessa. À Câmara interessa muito, aliás, à Câmara interessa várias coisas, porque a Câmara ganha muitas coisas, a escola é que perde, eu volto a frisar isso. À Câmara interessa muito ser a Câmara a poder definir qual é essa oferta formativa, mas pode fazê-lo, porque a Câmara tem assento no Conselho Geral, onde o Conselho Pedagógico, por exemplo, ainda esta semana, ontem... E os agrupamentos não vão ter uma palavra também? Claro. Não, mas eu claro. posso, mas deixa-me acabar, por favor. Ainda ontem, em sede de Conselho Pedagógico, foram identificados um conjunto de cursos que têm potencial para andar, onde procurando-se que os cursos tenham procura, não é? Portanto, não vamos dizer que os meninos vão para a eletromecânica, mas não há ninguém que queira profissionais de eletromecânica. Vão ao encontro das necessidades locais e, portanto, não é a escola já é sensível a essas questões, e a Câmara tem assento no Conselho Geral e pode participar dessas decisões. Portanto, neste momento o que a Câmara está a querer é alocar para si. Acha que poderá ser uma decisão unilateral no futuro? Pode que então não é falar com os agrupamentos. mas posso. Então, tens que contar a Depois história temos toda. um problema. Catarina, mas isso não é muito redutor. Se tem assento também nesse Conselho Geral, não há ali, digamos, um consenso que leve a... Isso é neste momento, pode haver. Exatamente, mas é assim, Mário Rui, mas eu termino aqui os 25% do currículo. O que acontece é que esses 25% do currículo nem sequer é necessário que quem ministra esses cursos sejam professores, e portanto a Câmara pode contratar. Sim, a Câmara pode contratar. A Câmara a Câmara passa a poder contratar diretamente esses formadores e esses técnicos para esses cursos. Significa que dentro de um agrupamento onde temos uma percentagem de professores que cumpre o currículo... Mas não indiscriminadamente. Não indiscriminadamente. Será em situações onde não há na escola, mas vamos, por exemplo, pensar que a Câmara quer... agora tem aquela coisa de naval, como é que é? O estaleiro naval, querem construir... Pardilhó. Exatamente. Vamos agora imaginar que a Câmara quer apostar na construção naval como forma de criação de emprego, e vai criar um curso que permita aos alunos, por exemplo, irem para essa área. E eu pergunto, quem é que na escola tem competência para fazer, quem é que na escola, quais são as pessoas que têm perfil para este tipo de atividade? Enquanto do que estava a dizer. Então significa vão buscar fora. Exatamente. O que significa que 25% das pessoas que estão na escola vão para a rua. Porque a seguir, sim, Mário Rui, porque essas pessoas vão ficar em horário zero. Não, é evidente que isto é levado. Isto é levado ao extremo. Isto é levado ao extremo, mas é verdade. Não é verdade. Zé Matos. Então, mas os professores na altura estão na escola. Mas queres ver que o Zé Matos sabe mais de educação que a Catarina, que é a professora? Ela sendo professora, dizer uma coisa destas, pá, é uma coisa que me dói o coração. Mas é verdade. Mas sabendo não é verdade, é verdade. 25% das pessoas ficam em horário zero, 2 anos em horário zero, rua. Não, isso é tudo. Não é, mas as provas não. Então, mas quantos funcionários públicos já foram despedidos e quantas pessoas estão na mobilidade e quantas pessoas estão na horário zero? Carla Cabique, posso fazer uma pergunta? Antes de mais, naturalmente, mesmo ignorantes
sejamos quanto a algumas matérias, isso não invalida que as pessoas não tenham, opinião. Eu não disse isso, eu só estou a dizer é que porque é que o Zé está a colocar em causa aquilo que a Catarina lhe está a dizer. Porque custa-me ouvir ela dizer pois isto. Custa, mas as verdades custam a ouvir às vezes, é verdade. Lanças um mito sobre isto que não é um mito. Não é um mito. Olha, começa a mito. Eu tenho uma questão relativamente a este assunto que a Catarina agora abordou e que vai ao encontro, se calhar, daquilo que estão a dizer, quer o que o José Matos, quer a Carla Cabique. Mas esses professores que eventualmente não tenham vocação, não tenham aptidões para fazer construção naval ou para ensinar construção naval, perfil, o que é que seja, currículo, competências, o que quer que seja, não estão ocupados com as suas áreas de intervenção na própria escola. Deveriam estar. Não, se for criado um curso novo nesta área... não é claro que estão em horário zero. Carla Cabique, eu peço desculpa. Mas como é que vão para horários zero se eles têm disciplinas para dar? José Matos, assim é impossível falarmos. Então mais vale terminarmos a emissão, porque de facto ninguém se ouve, ninguém consegue colocar questões, é uma vozeria, é disso que se trata. Eu estava a perguntar ali à Catarina Rodrigues, foi ela quem lançou a questão, mas os professores, entretanto, é só para dissipar aqui dúvidas e esclarecimento. Os professores estão ocupados com as suas matérias, com as suas disciplinas. Se eventualmente vier um curso novo para o qual estes professores não terão eventualmente competências, estes mesmos professores poderão ser postos à margem quando chega um formador para aquela área específica, que será a construção naval ou uma outra qualquer. Eu explico. O que acontece neste momento nas escolas, e que não tem a ver com este processo, é que um professor em horário zero, no período de 2 anos, no primeiro ano, estando um ano, passa a requalificação, passa a receber menos dinheiro ao fim de X, tal como acontece na administração pública, ao fim de X tempo, e ao fim de 2 anos, estando em horário zero, passa a mobilidade. O horário zero é não ter componente letiva. O que aconteceu, não estamos a falar deste processo, estamos a falar dos pares pedagógicos de EVT. Até há relativamente pouco tempo a disciplina de educação visual era dada por 2 professores, chamado par pedagógico. O que acontece é que, com a alteração legislativa, para poupar deste governo, a disciplina passou a ser dada por um professor. Tivemos na nossa escola situações de pessoas que ficaram em horário zero e que este ano estariam no segundo... Mas porquê horário zero? Porque deixam de ter alunos, não têm componente letiva, deixa de haver alunos, porque se era 2 professores para uma turma... Se agora só há um professor, só se pode colocar um por turma, esse professor fica excedentário. É excedentário. Mas não haver alunos significa quê? Que não há alunos que estejam interessados nessas... Não é isso. Porque o número de alunos, o número total de alunos é dividido pelo número de alunos, do número máximo de alunos por turma. Significa que para uma turma de 26 alunos é preciso 1. Se estavam lá 2... Claro. Se a disciplina passa a ser só por 1, deixa de ter horário. Portanto, não tem horas letivas atribuídas. Exatamente. O que vai acontecer aqui na municipalização, e de uma forma, é uma forma um bocado grosseira, mas para que se perceba, o currículo neste momento da escola é um currículo nacional, vale 100%. Certo? Exatamente. Temos professores alocados a um currículo de 100% na nossa escola. A partir do momento em que o currículo passa a ser 75% para a escola e 25% para a Câmara, para as autarquias, há 25% de professores, não sei quais, porque ainda não sabemos quais são as disciplinas onde se vão tirar horas para dar aquelas que podem ficar em horário zero. Evidentemente. É um mito isto. Não é um mito. Estamos a falar no máximo. Também podemos falar de 10%, 5%. Assim já estamos a falar melhor. Mas até 25%. É o que diz aqui, exatamente. Eu acho que não. Não, a lei não permite. É que mais do que isso, a lei não permite. Eu acho que até 25%. Isto para mim é razão mais do que suficiente, não é? Porque assim, a Câmara de facto não vai ter problemas em despedir professores, não vai, porque a Câmara não se vai meter nisso. A Câmara vai poder contratar. Podem não ser professores, podem ser técnicos. O que vai caber ao Ministério é despedir professores. Mas isso são outros 500. Catarina, mas eu acho que é preciso também relembrar aqui uma coisa que é importante, é que os professores na escola, e o que se diz de horário zero, e para quem se calhar não está tão habituado a ouvir, exatamente, não quer dizer que o professor não tenha funções nas escolas. Os professores têm funções nas escolas, mas as funções que têm não são consideradas letivas, o que às vezes de uma forma errada, não é? Há uma série de competências, há uma série de funções que as pessoas exercem no trabalho, que não são letivas, que não são para o Ministério consideradas letivas. Mas que são importantes para a escola. Exatamente, são importantes para a escola e são muito importantes para o funcionamento da escola e para o sucesso escolar e para o bom funcionamento e para os alunos, que tanto aqui nos estamos preocupados, que exercem funções muitas vezes que o Ministério, por uma questão também economicista, retirou
da componente letiva e deixou de considerar que faziam parte da componente letiva e por isso estávamos a ter muitos professores com horário zero, daí é que também muitos deles apareceram com horário zero. Não foi porque eles não têm funções nas escolas, não são porque eles não estejam a trabalhar nas escolas. Digamos, eles estão a trabalhar nas escolas em áreas que agora o Ministério diz que não são áreas, não são da componente letiva. E não sabemos que as alterações é que possam vir ainda daí a vir. Portanto, um conjunto de receios que ficou aqui bem patente e que está aqui bem patente, sobretudo através das opiniões da Carla Chabique e da Catarina Rodrigues. Eu para concluir, desculpa lá, eu para concluir, acho que há aqui duas coisas que ainda não foram ditas e têm que ser ditas. Ainda temos cerca de 10 minutos. Pronto, sim, primeiro, é assim, isto resulta, e para o Zé dizer que eu estou a mentir e que estou a fazer raciocínios desalinhados. Mitos, exato, os mitos que eu estou a criar, é assim, isto é mais uma vez um ataque à escola pública e ao funcionamento da escola pública. E o ataque não é de agora, já vem de algum tempo, a falta de investimento nas escolas é já também uma constante ao longo dos anos e esta degradação, isto é mais uma machadada na escola pública e voltamos a dizer, já há bocadinho falámos um pouco e a Catarina também falou nessa questão, é que esta machadada e esta incapacidade que os próprios municípios vão deixar de ter para conseguir gerir as escolas, porque os municípios não vão ter capacidade para gerir, e prova disso... Ninguém experimentou até hoje, não é? Pronto. E prova disso, e como a Catarina disse, não há capacidade para gerir as AECs, não há capacidade para gerir uma escola municipal de desporto que foram tudo entregues a empresas privadas. Se os municípios não têm capacidade... Se os municípios não têm capacidade para gerir coisas pequenas, não são agora as escolas que os municípios vão ter capacidade para gerir. E não estamos aqui a abordar, se calhar não vamos ter tempo já para isso também, para abordar a questão do ensino básico, cuja concentração de escolas, o fecho, em termos objetivos, o fecho de algumas escolas também é enorme. Já é da competência da Câmara e portanto, não é preciso um contrato administrativo. E só para concluir e para não me alongar mais. Em nome dos custos. Exato, e já agora... O economicista também levou já ao fecho de alguns, com evidentes prejuízos, eu diria, para quer pais encarregados de educação e os próprios alunos, mas enfim. E já agora, para dar a resposta àquilo que o Zé diz que não é destes meus mitos, e que as verbas vêm do Ministério, como diz, sim, está aqui, exatamente, está aí claro como água. Está aqui na lei. Exatamente. Agora, quantos exemplos temos nós de acordos que são feitos e que depois não são cumpridos pelo próprio governo e que deixam as câmaras em maus lençóis. E já agora, mais uma. E já agora, outra questão, que é com o encerramento das escolas que foram feitas e que na última Assembleia também se falou nisso, que é o valor que a Câmara Municipal está a suportar do transporte das crianças de Formoleio de Canelas para Salreu, são os transportes escolares, que neste momento são 259 euros por dia, em que até hoje o Ministério deu zero. O Ministério da Educação ainda não deu um cêntimo para o transporte destas crianças. Ora, nós estamos aqui a partir do princípio que vamos embarcar com isto e daqui a pouco tempo o município não vai ter capacidade para suportar. Mas eles são todos no mesmo acordo. Exatamente. E depois isto vai sobrar para quem? Vai sobrar para os pais que daqui a pouco estão a pagar o transporte das crianças das escolas que eles nunca quiseram que tivessem encerrado. José Matos, deixa-me dizer-te o seguinte. Eu, de facto, como já estava à espera no debate, houve aqui muita mitologia e muita conspiração. Bem, eu só deixava estas notas finais. Nós estamos a falar de um projeto piloto, como eu disse inicialmente, que em princípio poderá estar a ser aplicado em 9 ou 10 municípios, não sabemos. Poderá funcionar bem ou não. Exatamente. E agora, Mário, mas ainda não perguntaram nada às escolas. Mas repara no seguinte. Ainda andam a perguntar. Começamos logo aqui. Nós estamos, e o projeto só está previsto para o continente. Portanto, nós no continente temos 270 e tal municípios. Portanto, em 270 e tal municípios, há 8 ou 9 ou 10 que vão experimentar. E porquê que nós? Se a experiência... Catarina, se a experiência correr mal, e isso está aqui previsto no contrato... O contrato é para 3 anos. O contrato é para 3 anos. Durante os 3 anos, ano será avaliado por uma comissão. 4 anos é. 4 anos. Será avaliado por uma comissão de acompanhamento que está aqui definida. Se ao fim do primeiro ano não forem atingidas determinadas metas, o contrato poderá ser cancelado. E quais são as metas? Estão aqui referidas. No primeiro ano de vigência do contrato, o incentivo à eficiência apenas é aplicável caso a maioria das duas... Não, caso as 2 ou 3 metas de melhoria de desempenho sejam não cumpridas. E quem é que avalia essas metas? É a comissão de acompanhamento. E quem é essa comissão de acompanhamento? Está aqui definida então também. Diz lá quem é. É constituída pela Câmara, pelos os elementos do agrupamento e também pelo elemento do Ministério ou da Exatamente. E quem é que diz que foram cumpridas ou não? Avalias, porque elas são avaliadas. Não, deixa dizer-me isto que é importante. Elas são avaliadas em função
Abandono escolar, resultados finais. Não há abandono escolar. Não há. Em Estarreja não há abandono escolar? Pouquíssimo abandono escolar. São pormenores importantes, mas o António Sousa também tem direito mas, a usar deixa-me só concluir o seguinte. Muito rapidamente, para ouvirmos o António Sousa, até porque estamos no Sim, mas deixa-me só concluir dizendo isto. É um projeto há 4 anos, que é avaliado ano a ano, é apenas aplicável a alguns municípios como experiência piloto, e se não tiver os resultados pretendidos, é cancelado. É tão simples quanto isto. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a criar um caso. E as escolas querem? E será sempre feito em coordenação com as escolas. Mas as escolas querem? Se as escolas não quiserem, não são feitos. Pronto, se as escolas, e até te digo mais, se em Estarreja, os agrupamentos de Estarreja escolares não quiserem, não há projeto nenhum. Eu não acredito seja aqui no sítio qualquer. Eu não acredito. Mas é o que vai acontecer. A Câmara Municipal já entrou no processo. É tão simples quanto isto. José Matos, vamos ouvir António Sousa. Muito obrigado. Eu já tenho que agradecer para poder falar, mas não é mau, não é mau. Já poder já é alguma coisa. Bom, eu já falei aqui nos clusters e nas necessidades sociais das regiões. Acho que isso é um fator importante. Há outros fatores importantes que eu vi aqui já referidos agora nesta última parte, e curiosamente vi a Catarina dizer que estamos com a mesma cor partidária há uns anos e que a Câmara já podia ter feito alguma coisa, mas não fez, e agora que estamos a discutir que eventualmente a Câmara possa, em colaboração com o Ministério, e sempre disse que a Câmara iria trabalhar em colaboração com as escolas e com o Ministério, desde início eu não disse outra coisa. Nunca disse que a Câmara ia trabalhar sozinha. Desde o início. Isso tem que fazer justiça. Desde o início disse que só em conjunto é que se pode começar a fazer o caminho. Mas têm que ter as competências. Têm que ter uma participação ativa. Não, as escolas têm que ter as competências. Já concordámos nisso os dois. Eu não estou a falar dessas competências pedagógicas. Essas claramente são da escola. Mas há outras para além das pedagógicas. Então, definir a oferta formativa não é uma competência pedagógica? É o que está aqui. E a escola vai ter possibilidade no âmbito da gestão curricular e pedagógica, quem é que decide? Só um bocadinho. Escola não, é a Câmara. José Matos, eu ainda não consegui acabar. Portanto, eu acho que efetivamente as câmaras não devem intervir muito na pedagogia das escolas. Devem poder intervir a nível de programas na pedagogia. E acho que o caminho deve ser começado. O caminho tem que se fazer. O que nós não podemos é manter um caminho como este. António Sousa, no limite, os municípios podem contratar professores para... Não. A questão é a seguinte. Nos 25% do currículo local podem. Sim, só nesse então podem. A questão que se põe normalmente é que há pouco falava-se da qualificação. E a verdade é que nós vamos para as empresas e dentro das empresas nós não podemos ter numa unidade de trabalho 3 engenheiros e 5 operadores. Vamos lá ver se a gente se entende. São as oportunidades de emprego. Temos que ter um engenheiro e se calhar 7 ou 8 operadores numa equipa. E o que nesta altura nós temos é 3 ou 4 engenheiros e não temos operadores técnicos. A questão técnica que está em falta. E nós até agora tínhamos esses professores. Não é por falta de oferta. Temos aqui o Mário Rui, eu tenho colegas da minha idade que andaram aqui no curso de eletricidade, no curso geral de mecânica, no curso de eletromecânica e que hoje são meus colegas de trabalho e são qualificados. E esses cursos existem, continuam a existir nas escolas. Esses cursos não existem. Não há emprego, existem. Começaram a existir. Em certas áreas não há. Só mais um bocadinho. Ninguém se ouve se falarem com as vozes sobre. E digo mais, muitas vezes as empresas têm que recorrer a mão de obra estrangeira para suprir estas dificuldades. Mas não emigrar os jovens portugueses. Não, Catarina Rodrigues, concedam no mínimo o benefício da dúvida àquilo que o António Sousa está a dizer. Isto é verdade, ele é verdade. Eu sei o que estou a falar. Ele conhece a realidade. Eu sei o que estou a falar. Nós não. Eu sei o que estou a falar. Catarina, ele está a inventar isto. A indústria é uma coisa diferente. Ainda não acabei, Mário Rui, só uma questão que tem a ver com os horários zero. Ouçam isto com atenção, quer vocês, quer os ouvintes. Eu não quero, nem nunca quererei que sejam despedidos professores ou quaisquer profissionais. Mas temos de ter noção que a demografia mudou. Vai mudar nas escolas e vai continuar a mudar. E também aumentou o décimo nas escolas, muda nas IPSS onde não há crianças e há idosos a mais e vai continuar a mudar. Mas a escolaridade obrigatória também aumentou. E estas coisas
vão afetar claramente os professores. Mas nota bem, Catarina, nota bem, eu não estou a dizer que se devem despedir os professores, mas atenção, aliás, ninguém quer... e os professores, eu tenho a escola tem esse conhecimento. Sim, e os professores também estou convencido que têm essa consciência. Sim, mas e não se pode. Por isso é que eu compreendo as pressões, muitas vezes, para manter os professores e etc., mas esta é uma realidade que a sociedade vai ter que encarar no futuro e vai ter que se adaptar. Mas não é a taxa, não foi devido à diminuição do número de alunos que as pessoas ficaram no desemprego. Não foi graças à diminuição do número de alunos. Nós estamos em cima. Não, isso é um mínimo. Carla Cabique, nós estamos em cima da hora, portanto vamos dar por concluído este programa. Traçamos aqui, ainda que num ou noutro assunto, uma pincelada, ainda que, enfim, pela rama. De todo modo, a intenção era discutir o assunto, trazê-lo aqui à mesa, deixar que os ouvintes também formem opiniões relativamente a esta matéria. Julgo que ficou aqui bem percebida a posição de cada uma das partes envolvidas, a Catarina Rodrigues, a Carla Cabique, o José Matos e também o António Sousa. Eu dou um minuto no limite, mais do que isso não, para fecharmos o programa de hoje. Catarina, quer fechar a sua intervenção? Eu posso fechar. Muito rapidamente. Sim, eu ainda continuo a acreditar nas palavras de quem governa esta terra. Portanto, o Sr. Presidente disse que se não houvesse consenso alargado que não avançaria no projeto. Eu quero acreditar que isso é assim que vai acontecer. Estou ansiosa por saber qual é o resultado da auscultação que se vai fazer à escola, e porque não vejo que este processo, que este projeto tenha pernas para andar, porque não beneficia em nada os alunos nem as escolas. Carla Cabique, muito rapidamente também. Eu não acredito, ao contrário da Catarina, não acredito, e acredito que a Câmara Municipal já assumiu o compromisso que vai entrar no processo e que vai ser um município piloto e não vai voltar atrás. Não acredito. Espero que esteja errada, mas não acredito nisso. Muito mesmo. Pelo contrário. Espero que sim. É uma daquelas coisas que não me custa nada a assumir mais tarde que errei. Esta não me custa minimamente. José Matos. Mas Carla, uma coisa, estamos em cima da hora. Sim, uma coisa, e quero que fique aqui, que é uma posição bem clara. Eu não acredito neste processo, eu não acredito que a Câmara Municipal tenha capacidades para o levar a cabo, eu não acredito que este processo não vá levar à privatização do ensino, eu não acredito que este processo não seja, mais uma vez, uma machadada na escola pública de qualidade. Muito bem. José Matos. Só para dizer o seguinte, é obviamente inconcebível que em Estarreja, ou noutro município qualquer que esteja nesta experiência piloto, se avançasse com um projeto destes sem o acordo dos agrupamentos. Onde isto avançar é para trabalhar com os professores e com os agrupamentos, sempre em coordenação e sempre, digamos, em estreita relação. Se aqui em Estarreja não quiserem, não vai haver, como é óbvio. Esta é a realidade, não vale a pena estarmos a conclusões quanto a isto. Objetivamente é assim. António Sousa, vamos fechar o programa? Sim, eu penso que o empenho das entidades, que sempre fui falando, quer da Câmara, quer do Ministério, quer das entidades das escolas, poderão ser um fator decisivo para implementarmos um novo caminho na educação. Que isso possa passar por uma maior proximidade pode ser uma opção. Só testando, só começando a caminhar, só verificando e medindo, é que se poderão efetivamente chegar à conclusão se é este o melhor caminho ou não. O consenso, claramente, também, na minha opinião, é necessário. Muito bem, resta-me agradecer a presença a todos neste debate hoje aqui que abordou a municipalização do ensino, da educação. Desejar também uma boa noite aos presentes e àqueles que acompanharam esta emissão e até... Daqui a 15 dias? Não. Daqui a um mês. Daqui a um mês só? Isso ficou ao cuidado dos intervenientes. Mas penso que não haverá aqui unanimidade. Aliás, eu publicamente o manifesto outra vez, da nossa parte há toda a disponibilidade para o fazermos, mas deixo realmente essa tarefa ao vosso cuidado, e se acordarem que o programa de facto terá uma periodicidade quinzenal em vez de mensal, pois estaremos completamente receptivos a essa ideia. Mas fica do vosso lado, a bola fica desse lado. Muito obrigado a todos, boa noite, e boa noite também a quem esteve connosco do outro lado da antena. Fale diferente. Na primeira semana de cada mês, confira o roteiro político Conselho, acompanhe o Fale Diferente. À quinta, às 18 e ao sábado às 12h30, porque se a análise importa, a Voz da Ria faz parceria.